existe um herói que nos mostra a todo momento que não é preciso ter super força, super velocidade ou visão de raio laser para lutar a favor do bem. E eu estou falando dele mesmo, o morcego dos telhados, bilionário nas horas vagas, mais conhecido como o Batman. Um personagem que desde a sua primeira aparição nos quadrinhos, lá em 1939, já deixou muitas dúvidas a respeito da sua personalidade. Há algo de obscuro na personalidade do Batman. Ora parece um personagem triste, ora egoísta e em alguns momentos mais introspectivo. Mas quais são as prováveis explicações acerca da personalidade, seus traumas e comportamentos que a psicologia pode nos apresentar? Se você já ficou curioso para saber um pouco mais sobre a personalidade do herói de Gotham City, então convido você a vir junto comigo e vamos ver no vídeo de hoje 6 comportamentos da personalidade do Batman. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e aproveite e deixa aqui também a sua opinião sobre o personagem e quais outros personagens também, pra gente poder analisar psicologicamente aqui no canal. Eu sou o psicólogo Gerson e trago pra vocês análises psicológicas comportamentais dos personagens que nós acompanhamos nas telas. E como de costume, já pega a sua pipoca, apaga a luz, senta aí no sofá, está começando mais uma sessão de Psicologia Flix. Eu sou a vingança. Só pra gente deixar um pouco mais claro aqui antes de começar, o objetivo do vídeo não é trazer um senso de julgamento sobre o personagem, mas apenas apresentar alguns aspectos psicológicos sobre a sua personalidade. Eu mesmo gosto bastante da história do Batman. Então antes de mais nada, como em todo vídeo aí, vale a gente falar um pouco sobre a história do personagem e o contexto em que ele está inserido. Explicando um pouco sobre o personagem, criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, Batman é um dos heróis mais populares de todos os tempos, tanto do universo dos HQs quanto dos cinemas. A história de Bruce Wayne tem início após ele testemunhar a morte de seus pais, ainda quando ele era uma criança. Esse trauma fez com que ele crescesse então com um senso de justiça para se vingar dos criminosos de Gotham City. Então ele cria uma espécie de alter ego com a figura de um morcego, surgindo assim o Batman, que apesar de não ter superpoderes, usa toda a sua inteligência, aptidão física, habilidades de detetive, conhecimentos em artes marciais e aquele cinto maravilhoso lá que ele tem que é de 1001 utilidades. Ele acaba sendo ajudado por muitos outros personagens, como o seu mordomo Alfred, o comissário Gordon e o seu garoto prodígio Robin. Na HQ original, o seu inimigo número 1 é o Coringa. Inclusive eu também já fiz uma análise psicológica aqui no canal, depois dá uma conferida lá. O que já fica claro aqui que ele não apresenta pelo menos a coulrofobia, que é o medo de palhaços. Mas ao longo de toda a sua história, quais são então os traços da personalidade do Batman? O primeiro aspecto que podemos observar é o luto prolongado de Bruce Wayne. O fato de Bruce ter perdido seus pais ainda quando criança trouxe cicatrizes emocionais profundas, pois ele não teria mais as suas figuras de referências primárias para dar a ele algum tipo de amparo emocional ao longo do seu desenvolvimento. Resumidamente, as pessoas apresentam formas diferentes de experienciar o luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, que pode ocorrer tanto pela perda de um familiar, emprego ou relacionamento, não sendo algo que está associado especificamente à morte. E é importante atravessar cada um desses estágios para enfim superar ou aprender a conviver com a dor que é perder algo ou alguém, não existindo um tempo certo nem uma sequência em que esses estágios podem acontecer, o que pode variar um pouco aí também de pessoa para pessoa. No caso do Batman, ele apresenta um luto mal estruturado, o que significa que ele, ao invés de experienciar cada fase desse luto, ele preferiu encarar a morte não como algo que infelizmente aconteceu, mas sim como algo que precisaria ser honrado, o que gerou primeiramente um sentimento de vingança contra os bandidos de Gotham, que podemos ver ao longo da sua história. Então fica aquela pergunta no ar que eu gostaria que você respondesse aí. Vendo por esse lado, o Batman luta pela manutenção da justiça de Gotham ou ele é movido pela sua experiência pessoal de vingança? Eu gostaria de saber a sua opinião. Não me diga. O segundo aspecto que podemos observar do ponto de vista psicológico é o transtorno do estresse pós-traumático. Eu também já fiz alguns vídeos aqui no canal, depois dá uma conferida lá. Mas afinal de contas, o que é um trauma psicológico? Resumidamente, um trauma psicológico se refere aos danos psicológicos e emocionais ocasionados por uma experiência que acabou gerando muita dor e sofrimento para a pessoa. Só para a gente ter uma ideia aqui do tamanho da intensidade desses danos, eles são capazes de afetar os sentimentos, as emoções, o pensamento e o comportamento da pessoa. Então a pessoa trava uma luta dentro de si de modo consciente ou inconsciente, com o intuito de não lembrar algo que esteja relacionado ao episódio traumático. O principal trauma que Bruce teve
pois certamente ter presenciado a morte de seus pais, o que pode gerar uma personalidade mais introspectiva, de modo que o Batman é um homem de poucas palavras, conhecido também como taciturno, que em sentido literal é tomado pela tristeza ou insatisfação, melancólico, triste e sombrio. O Batman também é constantemente assombrado por flashbacks sobre as suas preciosas perdas que ele acabou sofrendo. Então você já percebeu aqui que o fato de Bruce ter sido exposto a uma situação traumática e não ter estruturado direito o seu luto é algo que vai deixando mais em evidência essa personalidade triste, reprimida e melancólica. Eu já vejo que as coisas vão piorar antes de melhorar. O terceiro aspecto é a depressão. Resumidamente, a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Pode ocorrer através de experiências estressantes, físicas ou emocionais, abuso de algumas substâncias, deficiência de neurotransmissores, alterações na estrutura do cérebro, doenças cerebrais, distúrbios do sono, entre outras formas que a depressão também pode aparecer. Após a morte de seus pais, Bruce pode ter entrado então em um grave estado de depressão. Ao mesmo tempo que ele buscava uma reestruturação, algo que fizesse sentido dentro de si, ele acabava forçando-se a lutar contra o crime, o que deixava em evidência sinais característicos de uma personalidade depressiva, como por exemplo, a sua melancolia, a obsessão pela escuridão. Seu traje traz uma referência mais dark, o morcego, símbolo que o representa, tem hábitos noturnos e ele prefere a noite, no caso a escuridão, para combater o crime em Gotham. Apesar de todos os seus esforços para tentar interagir um pouco mais aí socialmente, ele ainda assim apresenta uma personalidade mais desanimada, o que torna mais difícil ele se conectar com as pessoas. Isso daí está diretamente ligado a outro aspecto da sua personalidade, que é o transtorno de personalidade esquizoide. O transtorno de personalidade esquizoide é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse nos relacionamentos sociais e expressão limitada de emoções nos relacionamentos. Isso daí então é quase como se fosse um resumo da personalidade do Batman. Bruce é conhecido em Gotham City pela sua dificuldade de interação social, o que dificulta bastante nesse caso manter um relacionamento de longo prazo. O que pode estar relacionado ao seu estilo de vida dupla, que é algo bem comum. O que eu faço é o legado da minha família. Então Bruce apresenta traços do transtorno de personalidade esquizoide que vão desde os seus problemas com fixação, como a sua personalidade solitária e poucas formas de expressar as suas emoções, até o bloqueio que ele estabelece para não se envolver diretamente com as pessoas. O quinto aspecto que podemos observar na personalidade do Batman é o transtorno obsessivo-compulsivo, também conhecido como TOC. Nesse momento você pode acabar lembrando daqueles famosos rituais obsessivos, em que as pessoas costumam lavar as mãos inúmeras vezes, pisar somente em determinados pontos da calçada, enfim. Mas diferente desses sintomas, o Batman apresenta sua obsessão em relação à luta contra os seus inimigos. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões, em que as obsessões são ideias, pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos e persistentes que são vivenciados como intrusivos e provocam ansiedade. No caso do Batman, esse senso de justiça que ele traz dentro de si, podemos relacionar como se fosse o lavar compulsivo das mãos, que é um comportamento bem característico do TOC. Outro aspecto interessante é o transtorno dissociativo de identidade, apesar, claro, do Batman apresentar um certo nível de consciência sobre cada uma das suas personalidades. Resumidamente, esse transtorno é caracterizado pela presença de 2 ou mais estados de personalidades distintos. O transtorno dissociativo de personalidade, chamado antigamente de dupla personalidade, geralmente é uma reação a um trauma como uma forma de ajudar uma pessoa a evitar memórias ruins. É uma espécie de mecanismo de defesa. De certa forma, podemos dizer que Batman e Bruce Wayne são mais do que um herói e a sua identidade secreta. Eles acabam sendo como se fossem duas personalidades alternativas de uma mesma pessoa. A primeira delas é a figura do herói, que acaba sendo consumido por seus conflitos interiores, muitas vezes incapaz de saber diferenciar os sentimentos de Bruce Wayne e Batman. Tudo isso em relação àquela ideia do porquê ele realmente faz o que faz. Se é por conta das suas questões pessoais, como a perda dos pais de Bruce, ou por conta do combate da criminalidade por parte do Batman. Já a segunda é o próprio Bruce Wayne, que apresenta uma personalidade de playboy até mais sociável e diferente da personalidade reclusa do super-herói. Quando a gente para analisar através desse aspecto, fica claro aqui que aparentam ser quase duas pessoas diferentes. Mesmo cada uma delas tendo consciência da existência da outra, de certa forma, não deixa de ser
um nível aí mais baixo do transtorno dissociativo de identidade. Independente de todos os aspectos da personalidade do Batman, algo que fica evidente é o seu empenho por superar do seu jeito os seus traumas, mesmo que embora ele não tenha isso bem estruturado, nos apresenta esse lado mais humano, onde nenhum de nós precisamos ter superpoderes para superar ou lutar pela superação dos nossos próprios conflitos interiores. Mas agora eu quero saber de você, o que mais você também conseguiu identificar na personalidade do Batman. Me acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like e aproveite e deixa aqui também outros personagens pra gente poder analisar psicologicamente aqui no canal. Então é isso, até a próxima análise, fui!